O governo brasileiro, ele tem um manual de regras oficial, e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos entender o que faz, ou pelo menos o que deveria fazer, a máquina pública funcionar. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente garante que um sistema tão grande e tão complexo seja justo e trabalhe de verdade para todo mundo? Pois é, a resposta para essa pergunta está num lugar bem específico, o artigo 37 da nossa Constituição. Pensa nele como se fosse o código de conduta, o verdadeiro manual de instruções para qualquer pessoa que trabalha para o Estado. Ok, então vamos mergulhar no primeiro grande desafio: como o governo contrata as pessoas. E, mais importante, como faz isso de um jeito justo. Esse é um problema clássico, histórico. Como é que se exita o famoso QI, o quem indica? Como garantir que as vagas não virem uma moeda de troca, beneficiando só os amigos do rei? E aqui vem a grande sacada da Constituição, o concurso público. A ideia por trás dele é simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. A porta de entrada para o serviço público tem que ser baseada na competência, no mérito e não em quem a pessoa conhece. E para esse sistema ser blindado, existem algumas regras de ouro. Olha só, o concurso tem que ser aberto para todo mundo que cumpre os requisitos, inclusive estrangeiros, sabia? A seleção é com base em provas ou provas e títulos. A validade é de até 2 anos e pode ser estendida por mais 2. E o ponto mais importante: quem passa, dentro do número de vagas, tem o direito à nomeação. Isso garante a seriedade do processo. Beleza, a pessoa passou no concurso, tá dentro. Mas e agora? Como garantir que ela vai usar o poder que recebeu do jeito certo? Bom, a Constituição também pensou nisso. Essa é a questão central, não é? O poder pode ser uma coisa complicada. Então, que tipo de proteção, de guia, existe para manter a administração pública nos eixos? A resposta está em 5 princípios básicos que juntos formam um acrônimo super fácil de lembrar. LIMP. É isso mesmo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma forma bem inteligente de dizer que a gestão pública tem que ser limpa. Vamos começar com o LE, de legalidade. E aqui tem uma diferença fundamental. Para qualquer cidadão, vale aquela regra: o que a lei não proíbe está permitido, certo? Para um agente público, a lógica é o contrário. Ele só pode fazer exatamente o que a lei manda ou permite. Nem 1 centímetro a mais, nem a menos. Depois vem o I, de impessoalidade. Isso quer dizer basicamente 2 coisas. Primeiro, a administração pública não pode ter favoritos nem perseguir ninguém. O tratamento tem que ser igual para todo mundo. E segundo, o servidor não pode usar o cargo para se promover. Sabe aquela placa de obra com a foto do político? Então, isso fere diretamente o princípio da impessoalidade. A obra é do Estado, não de uma pessoa. E a consequência mais famosa da impessoalidade é, sem dúvida, a regra contra o nepotismo. A súmula vinculante 13 do Supremo é super clara. É proibido nomear cônjuge, companheiro ou parente para cargo de confiança. É uma aplicação direta desse princípio para combater o favorecimento familiar. E para fechar o nosso LMPA, temos a moralidade, que não precisa de muita explicação, né? Existe conduta ética, honesta, a publicidade, que obriga o governo a ser transparente, a publicar seus atos no Diário Oficial, por exemplo, e, por último, a eficiência, que foi adicionada depois para deixar claro que não basta só seguir a papelada. O serviço público precisa entregar resultados de qualidade para a sociedade. Muito bem, agora vamos entrar num assunto que sempre dá o que falar: dinheiro. Como a Constituição tenta controlar os salários no serviço público para evitar exageros e abusos? A preocupação aqui é bem direta. Como evitar que os bônus, os adicionais, as gratificações se acumulem uns sobre os outros, criando aqueles salários gigantescos, os chamados supersalários, que são completamente insustentáveis. A solução que a Constituição traz é proibir o que os especialistas chamam de efeito repicão ou efeito cascata. A regra é simples: um acréscimo, um bônus, não pode ser calculado em cima de outro. Todos os adicionais têm que incidir sempre sobre o salário base original. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Imagina um salário base de R$ 5.000 e a pessoa tem direito a 2 adicionais de 20%. O jeito errado seria calcular 20% sobre 5.000 e depois 20% sobre esse novo total. A regra proíbe isso. O certo é calcular cada adicional de 20% sobre os 5.000 originais. Ou seja, cada bônus vai ser de R$ 1.000. No final, o salário vai ser de 7.000. Simples, justo e principalmente controlado. Bom, a gente juntou todas essas peças do quebra-cabeça.
Qual é o retrato final do serviço público ideal que a Constituição desenhou para a gente? O que a gente vê é um projeto, um plano detalhado na Constituição. Um plano de contratação por mérito, de conduta guiada por princípios éticos e com um controle claro sobre salários. A intenção é óbvia: criar uma administração pública que sirva à sociedade da melhor forma possível. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O manual de regras, como a gente viu, é bem claro, mas um jogo só funciona se tiver fiscalização. A pergunta que fica é: quem garante que essas regras são realmente cumpridas no dia a dia? A resposta, no fim das contas, envolve a todos nós. Essa foi a nossa análise de hoje. Até a próxima!